Tá bom, queridos? Que Deus nos abençoe. Nós vamos... A nossa reflexão hoje, ela está no livro de 2 Reis, capítulo 20, 2 Reis, livro dos reis, tá bom? No segundo livro dos reis, no capítulo 20, do verso 1 ao verso 6, e eu queria partilhar com os irmãos. Aí no fundo dá para ler? Conseguem ler aí? Tá joia? Joia. Então nós vamos partilhar, e o tema da mensagem é: ponha em ordem a sua casa. Coloque a sua casa em ordem. Por quê? Essa não é uma fala minha, essa é uma fala que o profeta Isaías falou ao rei Ezequias. Tem uma parte da Bíblia que chega nessa parte da Bíblia, a gente começa a ficar um pouco perdido, né? Que foi um rei daqui de Israel, e depois um rei daqui de Judá, e o rei reinou tantos anos, e fez o que era bom perante os olhos do Senhor. Daqui a pouco já vem outro, a gente fica um pouco perdido. Não tem problema, a gente vai orientando. Houve uma época do reino de Israel, que o reino era chamado Reino Unido, tá bom? E no Reino Unido, ele teve 3 reis: Saul, Davi e Salomão. Diga comigo esses 3 nomes que é fácil, tá bom? O Reino Unido teve quem? Saul, Davi e Salomão. Claro para todo mundo? Decorou? Esses 3 reis. Esse período durou aproximadamente 120 anos. Depois o reino é dividido em norte e sul. O reino do norte, nesses livros de reis, é chamado de Israel. O reino do sul é chamado de Judá. Então, quando você vê assim, Israel lá em Reis, está falando do reino do norte. Eu vou dar um detalhe, você não precisa decorar, isso não é condição para ir para o céu, pode ficar em paz, tá bom? Mas só para você se situar, o reino do norte, a capital se chamava Samaria, e o reino do sul, a capital se chamava Jerusalém. Jesus, o Messias, da semente de Davi, vem do reino do sul, leão da tribo de Judá, reino do sul. Estão situando aí? Tá bom? Então agora nós estamos falando de um camarada, olha só, Ezequias. A Bíblia diz assim: naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse... Esse Isaías é o Isaías da Bíblia, o profeta Isaías, dos 66 capítulos de Isaías, é aquele mesmo. Assim diz o Senhor: ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Que profecia difícil. Já pensou alguém chegar para você: eu tenho uma profecia de Deus para você, fala que eu quero ouvir, você vai morrer. Já pensou? E aí o profeta Isaías disse assim para ele: ponha em ordem a sua casa, coloque em ordem a sua casa, porque você vai morrer. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como eu tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele e disse o seguinte: volta e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor: ouvi a sua oração, vi as suas lágrimas, e eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. E aí, olha só que notícia boa agora, verso 6: acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então olhe só a história. Isaías vai lá e profetiza para Ezequias. Ezequias, reino do sul. Estão lembrados da história? Qual é a capital do reino do sul? Jacareí, São José ou Judá? Qual? Judá. E ele profetiza. E quando ele profetiza, ele diz assim: coloque em ordem a sua casa, porque você vai morrer. O rei chora, o rei fica desesperado. Já pensou uma situação dessa? Eu sei que eu vou morrer, mas eu não tenho pressa. Eu sei que eu vou morrer, mas eu não quero saber o número da minha senha. Quando acontecer, vai acontecer. E o profeta chega e fala: você vai morrer. Ele
e diz ao Senhor: Senhor, tem misericórdia, lembra-te de mim, eu tenho te servido. E aí quando o profeta Isaías está indo embora, Deus fala assim para o profeta: volta lá e diz para ele o seguinte: eu vou te dar mais 15 anos de vida. Se você tivesse mais 15 anos de vida, se você soubesse, vamos agora nos colocar no lugar de Ezequias, se fosse com você, o que você faria? Quais seriam algumas decisões que você tomaria na sua vida? Mas lembre-se, a ordem do Senhor é o seguinte: ponha em ordem a sua casa, coloque a sua casa em ordem. E eu queria trilhar 4 princípios aqui para eu e você, nós, estou falando de nós, tá bom? Colocar a nossa casa em ordem. Um dos detalhes que vai fazer com que a gente coloque a nossa casa em ordem é perceber que o nosso tempo de vida é o quê? Limitado. Ter a consciência da nossa finitude. Ter a consciência de que um dia nós não estaremos mais aqui. Por isso a gente não pode perder tempo com coisas que a gente perde tempo, irmãos. Você já reparou como que a gente perde tempo com coisas que não era para a gente perder tempo? Tem uma das vantagens de fazer 50 anos. Eu tenho 50 anos. Uma das vantagens depois dos 50 é que você começa a escolher, você é mais assertivo em algumas escolhas, você não perde tempo mais com algumas coisas. Algumas conversinhas você não dá mais ouvido. Alguns elogios ao contrário, sabe? Aquilo entra aqui e sai. E outra coisa assim, muito boa assim, que eu aprendi com 50 anos de idade, no meu caso, eu não preciso provar nada para ninguém. Então eu não preciso ficar minha vida em função de tentar provar alguma coisa para alguém. Não preciso. Eu já sei que eu fui aceito por Deus. Eu já tenho a ideia clara de quais são as minhas limitações. Então a gente vai aprendendo algumas coisas. Mas essa consciência de que a nossa vida é breve faz com que a gente não fique perdendo tempo com algumas coisas que a gente perde tempo. Porque quando a gente é novo, quando a gente é novinho, a gente não tem essa ideia. A gente acha que a gente é Highlander, vai viver o resto, vai viver muito tempo. E conforme o tempo vai passando, a gente vai entendendo algumas coisas. E Salomão, ele vai querer ensinar isso para o seu filho, essa questão da brevidade. Olha só o que Eclesiastes vai dizer. Salomão já por volta de mais dos seus 50 anos de idade, ele quando é novo, ele escreve provérbios, ele vai ensinar sabedoria para o seu filho. E o grande desafio, já vou falar sobre esse texto, pode deixar aí, o grande desafio de Salomão ensinando para o seu filho a ser sábio, ele vai dizer diversas vezes em provérbios o seguinte: meu filho, me ouça. Qual o maior desafio de nós pais quando os nossos filhos são pequenos? Que eles nos... Esse não é só o seu drama, tá bom? Esse foi o drama de Salomão. Por diversas vezes Provérbios vai dizer: filho, ouça, filho, ouça, filho, ouça. Porque quando a gente é novo assim, a gente acha que a gente sabe tudo. Eu valorizo muito adolescente, jovem que senta com a gente e fala assim: como que vocês fazem isso? Me ensina. Entendeu a dica, jovens? Se você quiser avançar na vida sem atropelar ninguém, pergunte para aqueles mais experientes: como é que você faz isso aqui? Como é que você faz isso aqui? Me fala uma coisa aqui. Como é que você conseguiu ficar casado 50 anos com a mesma mulher? Me explica. As moças: minha irmã, como é que você consegue ficar casado há 30, 40? Como que é isso? Porque a gente precisa andar perto de gente boa que deu certo na vida, amém? Estão entendendo? Que deu certo. Precisa perguntar para essas pessoas. Cerque dessas pessoas. Você já viu, hoje é uma nomenclatura dos sábios da nossa era, os influencers. Os influencers. A gente está ouvindo conselho matrimonial
familiar, profissional, de gente que a gente nunca viu, nunca sentou perto, não sabe se aquilo é verdade, não sabe se a vida daquela pessoa... Estão me entendendo? Salomão está falando para o seu filho: meu filho, me ouça, me ouça. Ah, mas eu sou muito melhor que o meu pai. Eu não tenho dúvida. E olhe para mim, presta atenção. Eu oro e eu creio no poder do Espírito Santo, e eu creio que essa turma mais nova da nossa igreja vai ser muito melhor que a gente. Amém? Amém? Essa turma vai ser muito melhor. Essa turma vai mais longe profissionalmente. Amém? Nem você crê nisso? Amém? Essa turma vai ser melhor profissionalmente que a gente. Essa turma vai ganhar mais grana. Essa turma vai longe. Essa turma vai conhecer o mundo. Essa turma vai avançar. Louvado seja Deus por isso. E esse é o nosso desejo. Mas nós queremos que vocês avancem, conquistem, mas sem deixar corpos para trás. Dá para entender? Sem deixar rastro para trás, debaixo da bênção do Senhor. E aí agora Salomão, agora na sua velhice, no seu início da sua velhice, hoje eu aprendi que eu sou pré-idoso, e nesse pré-idoso de Salomão ele experimentou de tudo. O livro de Eclesiastes parece ser um livro azedo. Parece que Salomão está azedo. Ele experimentou de tudo. Salomão teve mais grana do que todos nós juntos aqui teremos a vida inteira. Salomão teve mais influência. A Bíblia diz que as pessoas viajavam de longe para contemplar a face de Salomão. Tamanha era a fama dele e o poder de influência que ele tinha no mundo. É só você ler a história. Salomão investiu no que você puder, e ele busca essas coisas, e no final da vida dele ele vai dizer assim: tudo isso é vaidade, tudo isso é, sabe essa palavra vaidade hebraica, sabe quando a gente acorda de manhã num lugar frio, que a gente faz assim com a boca, sai aquele vapor quente? Lembra disso? É essa a expressão, revela, é vapor. Ele está dizendo: você precisa ter a perspectiva acima do sol, ele vai dizer, não abaixo do sol. Tudo que se a gente fizer para a nossa própria glória abaixo, vai acabar. E aqui ele vai ensinar uma coisa para a gente. Ele vai dizer, parece ser uma loucura, mas não é, ele vai dizer assim: é melhor ir a uma casa onde há luto do que numa casa onde há festa, pois a morte é o destino de todos e os vivos devem levar isso. Ele está dizendo assim: é melhor ir num velório do que numa festa. Parece ser loucura, mas Salomão está vivido, ele já está experiente, ele não se ilude. Ele está dizendo: a festa vai te iludir, a festa vai tirar você da realidade, mas o velório vai dizer o seguinte: eu e você somos finitos. E ele vai dizer assim: a gente precisa acertar nas nossas decisões, na nossa perspectiva acima do sol. E por isso que em Salomão vai dizer em Eclesiastes 12, ele vai dizer assim: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Salomão está dizendo assim: jovens, se você lembrar de Deus na sua juventude, a sua vida vai ser diferente. Amém? Você vai aproveitar mais a vida. Você não vai precisar usar droga para ficar alegre. Você não vai precisar encher a cara para ficar alegre. Porque na presença do Senhor há constante alegria. Amém? É isso. É isso. Então ele está dizendo: eu e você somos finitos e nós precisamos andar com sabedoria, porque a nossa vida, a gente não sabe quanto tempo a gente vai viver. Então a primeira lição que ele dizer: não seja arrogante, não ache que a gente vai viver para sempre, que a gente, não, a nossa vida é finita. Eu vou mostrar uma foto aqui para vocês, não está nítida, mas sabe essa foto? Essa foto são de alguns dos passageiros que morreram no voo que caiu em Vinhedo da Passaredo. Lembra disso? Lembra disso? A teoria que as asas do avião congelou, tudo aquilo. Algumas dessas pessoas, em especial,
uma família estava indo para São Paulo para a formatura da filha na faculdade de medicina. Eu fico imaginando aquela mãe, o tanto de plano que ela fez. Nossa filha se formou e agora vai ser super legal. O pai possivelmente foi naquele voo vibrando, não tenho mais boleto para pagar de faculdade de medicina. Alegria. E naquele dia catastrófico na cidade de Vinhedo, você sabe o que aconteceu. Eles tinham planos. Não tenha medo de encarar a realidade da morte. Sabe por quê? Algumas afirmações aí. A gente não precisa ter medo de encarar a realidade da morte, porque a nossa vida está nas mãos de Jesus. E um dia eu e você habitaremos com o Senhor para todo sempre. Amém? Você não precisa ter medo da morte. Se você entregou a sua vida a Jesus como seu Salvador, você não precisa temer a morte. De novo, nós não temos pressa para morrer. Mas nós não precisamos temer a morte, porque Jesus já venceu a morte. Mas viva com intencionalidade. Viva com responsabilidade. Avalie o que verdadeiramente é importante e alinhe a sua vida com os propósitos de Deus. Ponha ordem à sua casa, amém? Segunda verdade para que a gente possa caminhar. Eu queria que você falasse comigo isso aqui, vamos lá? Decida. Agora vamos falar como quem acredita. Você já andou de guarda-chuva na chuva? De dois debaixo de um guarda-chuva? E quem está com o guarda-chuva deixa as suas costas molhar? Você precisa ficar assim. Imagine um guarda-chuva agora. E vamos supor que o guarda-chuva é a mão de Deus, a bênção de Deus. Assim, não saia dali de baixo. Não saia de baixo. Olha o texto, capítulo 20, versículo 2, 3, vai dizer: Ezequias virou o rosto para o Senhor e orou ao Senhor. Lembra, Senhor, porque eu tenho servido ao Senhor com... E se está na Bíblia é porque é verdade, que a palavra de Deus é inspirada. Ele não estava fazendo propaganda em média com Deus. Realmente, Ezequias tinha servido ao Senhor com fidelidade. E o texto vai dizer: tenho servido ao Senhor com fidelidade e com devoção, o quê? Sincera. Eu tenho servido ao Senhor com devoção sincera. E Ezequias vai chorar amargamente. Como é que a gente decide viver debaixo das bênçãos de Deus? Todo mundo aqui quer viver debaixo das bênçãos de Deus? Eu quero. De vez em quando eu tenho feito a seguinte oração. Olha, presta atenção, eu tenho feito a seguinte oração: Deus, coloque a mão na minha cabeça e esqueça de tirar. Dá para entender? Ó Deus, vai fazer as coisas que você tem para fazer e não tira a mão da minha cabeça não. Eu tenho pedido isso para Deus. Deus me abençoa. Deus me ajuda que aquilo que eu faça vá para frente. E quando as pessoas perguntam, e me ajuda a segunda etapa, e me ajude o seguinte, Deus, quando as pessoas falam assim: que bênção, pastor, eu preciso falar que é pura graça de Deus, não tem nada a ver comigo. Dá para entender isso? Se eu quero viver debaixo da bênção de Deus, desse guarda-chuva, e não ter as costas molhadas, eu preciso prestar atenção em alguma coisa. Primeiro, eu vou sugerir para vocês que rompa com padrões familiares destrutivos. Nós estamos falando sobre família. E a gente precisa romper com padrões familiares que nós herdamos, que são o quê? Destrutivos. Destrutivos. Alguns aqui vieram de famílias que tinham problema de alcoolismo. Você precisa romper com isso, amém? Você precisa romper com isso. Padrões de agressão, de xingar, de gritar. Alguns vieram de famílias aqui que os padrões financeiros eram tudo bagunçado. Você precisa romper com isso. Você precisa começar uma nova história. Olha o que o texto vai dizer, 2 Reis 18, 1-5, vai dizer o seguinte: no terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos quando Ezequias começou a reinar, e reinou 29 anos. E ele fez o que o Senhor? Fez o que o Senhor? Mas quem era o pai de Ezequias? 3 chances.
Neymar, Messi ou Acaz? Quem? Acaz. E se você olhar na Bíblia, o rei Acaz fez o que o Senhor reprovava. Deixa eu usar uma expressão com todo respeito. Acaz era um tranqueira. Era um político que não tinha escrúpulo. Já viu isso em algum lugar? Não, né? Nós brasileiros, nós temos a tradição suíça na política. O seu pai fez o que o Senhor reprovava. Mas Ezequias, o texto bíblico vai dizer, ele fez o que o Senhor aprova. Perceba que às vezes a gente fala assim, mas eu vim de uma família assim, como é que eu vou romper com isso? Não, aqui Ezequias rompeu com isso. Debaixo da graça de Deus, a gente pode romper com algumas tradições familiares que são diabólicas. Nós podemos romper. Você pode, a partir de você, começar uma nova história de uma nova família. Você pode fazer isso. E olha o que o texto diz. Verso 4: removeu os altares idólatras. Sabe o que Ezequias faz com a tradição maldita que seu pai deixou para ele? Ele arrancou, ele não negociou, ele não ficou conversando com aquelas coisas. Ele diz, isso eu não vou levar para minha casa, eu não vou viver refém dessas coisas. Ele remove os altares idólatras que seu pai, sabe por quê? O verso 5 vai dizer, Ezequias fazia o que com o Senhor? Confiava no Senhor. Ele confiava no Senhor, e por confiar no Senhor, ele decide romper com padrões destrutivos da sua história familiar. O seu pai fazia o que o Senhor reprovava, mas Ezequias fez o que o Senhor aprova. Talvez tenha algumas coisas na sua história familiar que o Senhor reprova, mas você agora, na sua história familiar, pode construir uma história e fazer aquilo que o Senhor aprova. Amém? Que Deus te abençoe nisso. Mas como é que eu faço para viver debaixo das bênçãos de Deus? A segunda observação nesse texto, eu preciso obedecer a Deus em todas as áreas da minha vida. Se eu quiser decidir viver debaixo das bênçãos de Deus, eu preciso obedecer a Deus em todas as áreas da minha vida. A primeira verdade é o seguinte, eu preciso romper com a história destrutiva dos meus antepassados. A minha família tinha uma maldição. Olhe para mim, preste atenção, eu posso te garantir isso, e eu tenho responsabilidade espiritual sobre vocês, eu responderei diante de Deus por vocês. Preste atenção, esquece esse negócio de que tem uma maldição na minha família. O poder do sangue de Jesus, o evangelho de Jesus, quebra qualquer maldição. Amém? Não tem maldição sobre a sua família. O que tem sobre a sua família é a bênção de Deus. Confie no Senhor, remova os ídolos, mas faça o que também? Obedeça a Deus em todas as áreas da sua vida. Deus, aqui você não se mete não, tem gente que fala assim, aqui não Deus, aqui não. Olha o que esse homem faz, capítulo 2 Reis 18, versos 6 a 7, ele se apegou ao Senhor. Sabe essa expressão apegar? Teve uma vez que nós estávamos numa brincadeira na igreja que eu pastoreava, e uma menininha, ela começou, os adolescentes fizeram um teatro, e tinha alguns super-heróis, e assim, foi um teatro que assustou as crianças, ao invés de abençoar as crianças. Isso lá na cidade onde eu pastoreava. E uma menina, bem pequenininha, hoje ela é moça na igreja, já grandona, se não me falha a memória, até casou. Ela segurou na minha mão, pastor, eu estou com medo. Aí eu falei para ele, eu também. E ela grudou na minha mão aqui, que quando ela tirou a mão, estavam as marcas dos dedos afundados no meu braço. Essa expressão aqui, está vendo? Agarrou, segurou de tal maneira que ficou é essa a ideia. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Estão entendendo, gente? O que Ezequias fez? Ele agarrou em Deus. Ele agarrou. Não foi qualquer tribulação que tirou o foco dele. Não foi qualquer dor, não foi qualquer provação, e não foi qualquer sucesso também que o iludiu.
ele agarra no Senhor, ele agarra. Deixa eu parafrasear isso aqui. Será que se Deus mostrasse os braços dele para a gente nesse momento, teria as marcas dos meus dedos e dos seus dedos agarrando em Deus, para que a gente não se afaste dele? Ezequias obedeceu a Deus em tudo, 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 tudo. Quando você casa com uma mulher ou casa com um homem, não dá para virar para o homem ou para a mulher e dizer assim: eu te amo, mas só essa parte. É tudo ou nada. O Evangelho de Jesus não é uma aventura. O Evangelho de Jesus não é algo que eu pego, largo. Eu agarro. Ezequias agarrou a Jesus. Decida viver debaixo das bênçãos de Deus. Mas lembre-se, o Senhor é Senhor sobre o meu dinheiro, amém? O Senhor é Senhor sobre os meus sentimentos. O Senhor é Senhor, inclusive quando eu sinto raiva. O Senhor é Senhor da minha casa, o Senhor é Senhor do meu carro, o Senhor é Senhor da minha empresa, o Senhor é Senhor da minha igreja, o Senhor é dono dos meus filhos, o Senhor é dono da minha esposa, o Senhor é Senhor de todas as áreas da minha vida. Não adianta eu falar assim: aqui só não vai entrar, Senhor. Não. Ezequias apegou e agarrou-se ao Senhor. Mas não só isso, amém? Mas não só isso, terceiro, para a gente viver debaixo das bênçãos de Deus, a partir de Ezequias, nessa ordem, ponha ordem à sua casa. Lute suas batalhas, mas lute suas batalhas como? Hein? Oração. Você vai ter batalhas. E como é que a gente decide viver debaixo das bênçãos de Deus? A gente precisa romper com os padrões destrutivos da nossa família. A gente precisa obedecer a Deus em todas as áreas da nossa vida, mas existe um jeito de lutar nossas batalhas, e Ezequias vai mostrar isso. Como é que a gente luta as nossas batalhas? Agora eu estou dizendo de quem? Ezequias, estou dizendo do rei Ezequias, o Todo-Poderoso. Rei naquela época era uma espécie de divindade, ele fazia assim, a coisa acontecia. Rei mandava em tudo e em todos. E como que esse cara todo-poderoso naquele tempo, para viver debaixo das bênçãos de Deus, como que ele lutou as batalhas dele? Orando. Olha o que o texto vai dizer, verso 4. Talvez o Senhor, o seu Deus, ouça todas as palavras do comandante de campo, que o Senhor dele, o rei da Síria, enviou para zombrar o Deus vivo. E o que o Senhor, o seu Deus, o repreenda pelas palavras. Portanto, supliquei a Deus pelo remanescente que ainda sobrevive. Sabe o que Ezequias fez? Eu vou explicar para vocês isso aqui. A Síria queria invadir Judá. A nossa próxima série de mensagens que a gente vai aprender aqui, nós vamos pregar o livro de Jonas e Naum. E um dos piores povos que existiu na história foi o povo assírio. O povo assírio era ruim. Deixa eu te dar um detalhe. Quando eles invadiam um território, sabe o que eles faziam com os reis? Eles jogavam água quente na pele dos reis e tiravam a pele, colocavam um gancho na boca deles e rastavam o rei durante a cidade inteira, carne e com gancho na boca. Essa era uma das práticas dos assírios. Os assírios iam invadir Judá. Sabe o que Ezequias faz? Ele convoca o povo, sabe para fazer o quê? Orar. E você sabe o que vai acontecer? Em uma noite, depois do clamor e oração do povo, porque a oração tem poder. A oração tem poder. Às vezes a gente chega para uma pessoa e diz assim: só nos resta orar. Mentira. A oração não é o último recurso. A oração é o nosso primeiro recurso. Estão me entendendo? Quem ora é mais calmo. Quem ora é menos ansioso. Quem ora vive mais. Quem ora tem menos estresse. Quem ora tem mais alegria na vida. Sabe como é que Ezequias venceu os assírios?
Ele orou ao Senhor, chamou o povo para orar ao Senhor, e numa noite a história vai dizer que o anjo do Senhor acabou com todo o exército dos assírios. A gente não luta as nossas batalhas postando na internet, me sentindo mal. Hashtag. A gente luta as nossas batalhas no nosso quarto de joelho, fazendo jejum e oração, clamando pelo sangue de Jesus e pedindo que Deus entre com providência na nossa vida. Sabe qual o seu problema? Que a gente só busca o Senhor quando a coisa está feia. E eu e você precisamos buscar ao Senhor em oração com fervor todos os dias. Porque é assim que a gente precisa guerrear as nossas guerras para ficar debaixo das bênçãos de Deus. Amém? Amém. É assim que Ezequias fez. Mas pastor, lá em casa está tudo bem. Falsa sensação de Satanás. Satanás tem uma estratégia que eu tenho percebido com as crianças. Satanás sempre vai atacar os mais frágeis. Quem são os mais frágeis na sua casa? As crianças. Você já reparou o tanto de criança que nós temos perdidos para a tela, para a pornografia e para outras mazelas mais? Eu estou começando a conversar com pessoas e estudar sobre isso. É assustador o tanto de criança que vai crescer traumatizada na nossa geração. Porque Satanás está atacando. E deixa eu dizer para você, papai e mamãe, pula na frente. Chame a responsabilidade, ora ao Senhor, porque diga em oração, nessa casa é o Senhor que vai reinar. Satanás não tem espaço aqui. A sua casa pertence ao Senhor. Lute as suas batalhas de joelho. Para não sair debaixo das bênçãos de Deus, chame a responsabilidade. Você já viu o capitão bom de bola, de time de futebol, camisa 10, que está todo mundo com medo no jogo, ele diz assim, deixa que eu resolvo. Já viu esse tipo de coisa? Você tem o Espírito de Deus. Você não tem uma abraçadeira, você tem o selo do Espírito de Deus. Você tem autoridade. Na sua casa quem manda é Jesus. Chame a responsabilidade. Aqui não. Aqui não vai. Minha esposa tem algumas percepções que de vez em quando eu preciso me dobrar e ouvi-la. E de vez em quando ela fala assim, a coisa não está legal, estou achando que nós estamos tendo algumas investidas aqui. Sabe qual a única solução que nós temos? Clamar pelo sangue de Jesus. Lute as suas batalhas de joelho. Lute, não brinque com isso. Ouça o teu pastor nessa noite. Só assim a gente vai viver debaixo das bênçãos de Deus. Amém, irmãos? Amém? Vamos continuar aqui, eu já estou acabando, tá bom? Terceiro, como é que a gente faz para botar ordem na nossa casa? Primeiro é entender que a nossa vida é limitada, correto? Nós não vamos viver para sempre. Segundo, decida viver debaixo das bênçãos de Deus. Terceiro, proteja seu coração das tentações sutis. Você sabe que nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes a gente está olhando as montanhas e ninguém tropeça na montanha. Sabe o que Salomão fez? Ele experimentou o sucesso, o dinheiro, mulheres, prazer, bebidas, e ele chegou à seguinte conclusão no final da vida dele: perdi a minha vida. É engraçado que isso que Salomão está falando em Eclesiastes, grande parte das pessoas que estão dentro da igreja estão correndo atrás disso. E aí quando eles conquistarem, chegar a 50, 60 anos, eles vão dizer assim, a minha vida não tem o quê? Sentido, claro, porque a gente correu atrás do quê? Do vento. A gente correu atrás do vento. Agora aqui ele está dizendo o seguinte, e o problema de Salomão foi o seguinte, ele fez, e ele esqueceu o seguinte, ele cresceu na vida, mas ele apoiou a escada na parede errada. Ele apoiou a escada na parede errada. Subiu o monte errado. Se esforçou, se matou, mas se esforçou em vão.
A gente precisa se proteger das tentações sutis. Naquela época, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Balaã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera da doença de Ezequias. Preste atenção que agora, Ezequias já sabia que Deus tinha dado 15 anos de vida para ele. Estão comigo? Ele já sabia dessa história. E agora, preste atenção que Ezequias começa a complicar um pouco a sua vida, porque não basta começar bem, nós precisamos terminar bem. Estão comigo? Não basta começar bem. Tem gente que começa muito bem, mas não termina muito bem. Nós precisamos começar e terminar bem. E agora olha só, Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhe tudo o que havia em seus armazéns: a prata, o ouro, as especiarias e o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo que estava com seus tesouros. Não houve nada em seu palácio que o rei Ezequias não lhe mostrasse. Sabe o que Ezequias fez? Ele chama o pessoal da Babilônia e ele diz assim: vem ver minhas conquistas. E agora Ezequias ele erra num erro que o rei não poderia errar. Ele traz o inimigo para dentro da casa dele para contemplar as vitórias dele. Ezequias queria, você vai me entender, Ezequias queria contar vantagem. Já viu alguém assim? Olha o que eu conquistei. Só que quando você começa a falar muito das suas conquistas para os outros, tome cuidado, tá bom? O que você vai provocar nos outros? Poucas pessoas vão ver as suas conquistas e falar: que bênção. Ou tem gente que fala assim: que bênção, louvado seja Deus. Por que não foi comigo? Quando Ezequias mostra as suas conquistas, ele gera inveja. E esse rei da Babilônia vai invadir depois e vai tomar tudo de Ezequias. Tudo de Ezequias. Eu aprendo algumas coisas sobre pôr a minha casa em ordem. Que eu preciso proteger o meu coração das tentações que são sutis. Mas não só isso, olha só, próximo, por favor. A gente precisa entender o seguinte: bênçãos mal geridas se tornam o que na nossa vida? Armadilhas. Olha o que Ezequias fez. A bênção que foi a vitória sobre os povos, a conquista de terra, de repente aquilo se torna um empecilho para servir ao Senhor, porque aquela bênção que Deus deu foi mal gerida, e aquela bênção se tornou uma idolatria na vida de Ezequias. De vez em quando a gente pede algumas coisas para Deus e Deus nos dá, e daqui a pouco a gente começa a adorar aquelas coisas. A gente tem exemplo na Bíblia de pais que pediram um filho e Deus deu um filho, e depois o filho se tornou um ídolo. Nós temos Ezequias que pediu vitória sobre os outros povos, Deus deu a vitória e depois ele pegou a bênção e a bênção se tornou um problema. Põe a sua casa em ordem. E quando a gente coloca a nossa casa em ordem, a gente precisa entender que as bênçãos que Deus nos deu precisa ser muito bem gerida. Amém? Deus te deu o emprego do sonho, e eu quero que você trabalhe na empresa do sonho e tenha o emprego do sonho. E quando Deus te abençoar, lembre-se quem te colocou lá. Não deixe que a bênção de Deus se torne um ídolo na sua vida. Cuidado. Mas não só isso, tome cuidado com as pequenas concessões. Ezequias fez pequenas concessões, e aquelas pequenas concessões levou ele para um caminho sem volta. Cantares de Salomão, falando sobre o amor de um homem e uma mulher, ele vai dizer o seguinte, que às vezes a gente está olhando as grandes coisas, mas são as pequenas coisas que destroem um casamento. Salomão vai dizer. E ele vai dizer o seguinte: quando está pronto as vinhas para serem colhidas, ele vai dizer assim: apanhe para nós as raposas, as raposinhas. São as pequenas concessões que nós vamos fazendo, e quando a gente
menos espera, aquilo tomou conta do nosso coração. Pequenas concessões. Pequenas concessões. Sabe, eu estava lendo a história do navio Titanic. E 2 anos atrás saiu mais um laudo sobre o navio Titanic. E foi dito o seguinte: esse grande navio que foi falado, vocês assistiram o filme, sabe da história? Quando ele bate naquele iceberg, alguém vai dizer, e esse documento é interessante, que houve 6 pequenas fissuras no casco do Titanic. E tem as fotos dessa possível montagem dessas fissuras. 6 pequenas fissuras afundaram aquele super navio naquela época. Não foi uma fissura grande. Às vezes o que nos tira debaixo da bênção de Deus são pequenas concessões que eu e você vamos fazendo. Tome cuidado. Mas também, para a gente acabar, invista premeditadamente para que a sua família ande com Deus. A gente investe na nossa aposentadoria, a gente guarda dinheiro para comprar carro, a gente guarda dinheiro para comprar casa, a gente guarda dinheiro para viajar, a gente planeja as coisas, a gente faz as coisas, a gente sonha com as coisas, mas muitos de nós não planejamos premeditadamente investir na nossa família para que a nossa família ande com Deus. Olha o que o texto vai dizer. 2 versículos e assim a gente já caminha para encerrar. Respondeu Ezequias ao profeta: boa é a palavra. O que é isso aqui? Quando ele ficou sabendo que os babilônicos iam invadir Judá, ele vai dizer: respondeu Ezequias ao profeta: boa é a palavra do Senhor que você anunciou, pois ele entendeu que durante a sua vida haveria paz e segurança. Em outras palavras, sabe o que Ezequias está dizendo? Eu já vivi, eu estou no lucro, eu não estou nem aí para isso mais. Quer invadir, pode invadir. Ezequias chegou numa fase da vida dele que ele baixou a guarda. Olha o que ele diz aqui o texto, agora capítulo 20, versículo 21. Ezequias descansou com seus antepassados, seu filho Manassés foi o seu? Agora olha só. Aquele homem que começou andando com Deus, ele foi pai de Manassés. E possivelmente Manassés nasceu no 3º ano daqueles últimos 15 anos de Ezequias. Olha o que a Bíblia diz sobre Manassés. Próximo slide, por favor. Manassés, ele fez o que o Senhor? Se nós queremos ver a nossa família servindo a Deus, nós precisamos planejar os passos que nós vamos dar para que os nossos filhos e a nossa descendência andem com Deus. Está entendendo? Nós precisamos sonhar, nós precisamos gerar isso dentro de nós, nós precisamos dobrar o joelho, nós precisamos agir estrategicamente. Então deixa eu te dizer uma coisa, olhe para mim, se você não entender mais nada, olhe para mim e entenda essas coisas. O ano que vem nós vamos fazer alguns acampamentos com criança, jovem, adolescente. E deixa eu te contar uma história. Eu venho de uma família que meu pai é pedreiro, sabe, construir casa. E a minha mãe era empregada doméstica. Quando chegava a época de acampamento na igreja, minha mãe pegava faxina a mais para ter dinheiro para pagar o quê? O quê? A Jussara, quando era adolescente e tinha acampamento de carnaval, eles pegavam faxina num bairro para ganhar dinheiro para poder pagar o acampamento. A gente nunca falou na igreja assim: é caro. Caro é o imposto que você paga. Sabe por quê? Grande parte dos nossos amigos e experiências que a gente teve com Deus foram nos acampamentos. Dá para entender? Gente que vai trabalhar, pegar mais serviço para que possa ter recurso, para que os filhos possam ir. Sabe o que eu virei? Pastor. Dá para entender isso?
Porque lá no passado, pais analfabetos, que nunca tiveram acesso à educação, que ganhavam muito pouco por mês, pediram graça para Deus, para ter um recurso a mais, para investir nos filhos, para que eles tivessem experiência com Deus. É importante nossos filhos falar inglês? É importante, amém? Amém? Não, vocês não creem, né? Vocês estão do outro lado da história, né? Pelo andar da carruagem do nosso país, vai ser mais importante falar mandarim. Entenderam? É importante nossos filhos falar inglês? Claro que é. É importante nossos filhos ir para grandes universidades? É, louvado seja Deus. Mas é importante a próxima geração ter experiências com Deus. Amém? Amém? Dá para entender? Experiências com Deus. Esse menino precisa crescer tendo experiência com Deus. Precisa crescer em acampamento. Que Deus nos abençoe a não ter na nossa descendência Manassés. Deixa eu encerrar. Eu gosto muito de um cara chamado Amir Klink. Já leram algum livro dele? O Amir Klink, ele é um brasileiro que fazia expedições na Antártida. Ele sozinho no seu barco, ele vai escrever alguns livros. E a Tamara é a filha do Amir Klink. A Tamara é essa aqui. E a Tamara disse assim: pai, eu quero também velejar o mundo. O senhor me empresta o seu barco? O Amir Klink falou para ela: não. Mas pai, você não me ama? Amo. Mas pai, deixa eu usar o seu barco para me velejar o mundo. Não. Que pai ruim. Que pai ruim. Amir Klink conta a seguinte história. Ele vira para sua filha e fala assim: você vai construir e vai trabalhar para ter o seu barco. E na sua biografia ele vai falar o seguinte, sobre lições que nós precisamos ensinar aos nossos filhos. Ele vai dizer o seguinte: filha, ele diz para a filha dele, pode colocar por favor. Ei filha, você tem que fazer o seu e não usar o... Está falando sobre o barco. E ele vai dizer: você tem que construir a sua... Nossos filhos vão construir a história deles. Mas nós precisamos estar trancados no nosso quarto de joelho, clamando ao Senhor para que eles entreguem a sua vida a Jesus e vivam debaixo da graça de Deus. Nossa neta tem 11 meses. Todo dia nós oramos pela conversão dela. Dá para entender? Todo dia que a gente arruma uma desculpa para ver ela todo dia. Todo dia que a gente tem uma oportunidade, a gente está cantando. Eu não, a Jussara, porque se eu cantar ela chora. Estamos cantando música que fala sobre Cristo na cabeça dela. Dá para entender isso? Dá para entender? Dá? A gente quer que ela tenha as experiências dela com Cristo. Olha aqui. Você tem que construir a sua história. Não sentar em cima da minha. Você tem que trilhar o seu caminho e sentir orgulho dele. Você vai se arrepender, vai desistir, vai ser enganado, vai chorar, vai recomeçar. E quando o seu barco ficar pronto, aí você vai ter a sua história. Sabe esse negócio assim? Ponha em ordem a sua casa. E o seu barco é o seu. Abra espaço para que as próximas gerações possam construir a sua história. Para que eles possam errar, possam bater cabeça, deixe eles irem. O Salmo 128 vai dizer o seguinte: que os filhos são como brotos de oliveira. Lembra do texto? Brotos de oliveira. Eu queria muito, não sei se vai dar para a gente fazer isso, eu queria muito plantar uma oliveira aqui na frente. Oliveira é uma árvore centenária. E a oliveira, ela dá o quê? Dá o quê? Dá o quê? Azeite. E azeitona, o azeite, na Bíblia o óleo, significa o quê? Unção. E a unção significa o quê? A presença, o poder
que o texto está dizendo? Que haverá uma época na nossa vida, preste atenção, que a nossa descendência vai manifestar o poder de Deus dentro da nossa casa. Que Deus nos abençoe. Ponha ordem à sua casa. E quando você coloca em ordem a sua casa, você vai dizer assim: a minha vida é breve, eu preciso focar naquilo que Deus tem falado para mim. Mas eu preciso também, preste atenção, debaixo daquele guarda-chuva, eu preciso viver debaixo do quê? Das bênçãos de Deus. E para viver debaixo das bênçãos de Deus, eu preciso tomar cuidado com as tentações sutis. E aí eu planejo premeditadamente como que eu vou investir para que a minha família sirva ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Que Deus derrame graça sobre nós. Eu queria orar com você. E eu queria que você fechasse seus olhos. Eu quero fazer um apelo para você nessa noite. Eu queria que você, com a sua família, talvez a sua família não está aqui, mas você pode decidir por sua família. Talvez você vai construir uma nova história na sua família. E eu queria nessa noite dizer para você assim: decida viver debaixo das bênçãos de Deus. O problema é que eu e você, toda hora queremos sair desse guarda-chuva. Decida. E você agora à noite, você pode dizer: Senhor, a minha família não vai negociar com as tentações sutis. Nós vamos servir ao Senhor. Nós vamos servir ao Senhor. Na minha casa, tome postura, meu irmão, minha irmã, tome postura. Na minha casa, Satanás não vai ter vez. E nós vamos nos planejar como família, de maneira organizada, premeditada, a investir na nossa família, para que a nossa família viva na presença de Deus. Nós vamos juntos servir a Deus. Nós vamos juntos viver as batalhas que nós temos para viver dentro de casa. E as batalhas que nós temos para viver dentro de casa, a gente não vai viver, diga em oração, a gente não vai viver guerreando um contra o outro. Nós vamos viver de joelho, buscando a presença de Deus, fazendo aquilo que Deus manda para nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, para que o dia que Deus nos chamar, nós temos a convicção de que a gente viveu agarrado no braço de Deus. Nós não soltamos em hipótese nenhuma. Põe em ordem a sua casa, porque a qualquer dia Deus vai nos chamar. É assim que oramos e assim que cremos, em nome de Jesus. Amém.